Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, paz, como vocês estão? Mais um dia, graças a Deus, sexta-feira, meu Deus, sexta-feira, estamos aqui para a honra e para a glória do Senhor, com mais uma live, hoje falando de Provérbios capítulo 5, então eu já vou te convidar para ficar comigo, para curtir, para comentar, para compartilhar essa live e vamos juntos na caminhada pelo conhecimento da verdade. Tá chegando o pessoal aí. Iana Cordeiro, tia, bom dia. Nath Fabrício, bom dia, Nath, Ana, amorzinho. E aí, Ana, tudo bem? Que Deus abençoe cada uma de vocês. Amém. Glória a Deus. Hoje eu tô bem animado. Eu fico imaginando que um programa ao vivo, Irmã Valéria, paz do Senhor Jesus, eu faço live todo dia, é ao vivo, a gente se prepara, sendo que acontece tanto, você não tem noção, o pau quebra antes de você entrar na live, meu Deus do céu. Fico pensando no programa ao vivo, né, já imaginou? Débora, bom dia. Irmã Leila, bom dia. Fernanda Silva, bom dia, Fernanda. Então, acontece muita coisa, gente. Nossa, é muita coisa. Mas Deus tem dado graça. Graças a Deus, a gente está conseguindo, apesar dos problemas, das nuances, a gente tem conseguido se manter firme para a honra e para a glória do Senhor. Amém? 6:1, deixa eu orar, tá? Deixa eu orar para a gente começar. Hoje nós vamos entrar num capítulo que é muito sério. É um capítulo que foi a primeira vez que o Senhor falou comigo. Ele falou comigo nesse capítulo através da palavra de Deus. Ele falou comigo nesse capítulo aqui, bem pesado, tá? Então vamos falar dele hoje, capítulo 5 de Provérbios. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia na sua presença. Obrigado porque conseguimos nos manter, Pai, firmes, Senhor, na caminhada. O Senhor tem nos sustentado até aqui, Senhor, continua nos guardando, nos guiando, nos direcionando, Senhor. Senhor, revela a sua palavra, fala conosco, Senhor. Senhor, que nós possamos verdadeiramente, Pai, dar um mergulho profundo nas Escrituras Sagradas, Senhor, ter uma revelação daquilo que o Senhor tem para nos apresentar. Entender, compreender e poder aplicar da maneira adequada para gerar o resultado que nós esperamos na nossa vida, Senhor. Senhor, que o Senhor possa nos proteger nessa manhã, campa seus anjos ao redor da nossa casa, da casa dos meus irmãos, Senhor, Espírito Santo. Eu te dou liberdade nesse ambiente para o Senhor vir falar, palestrar os nossos corações. Não seja a minha boca, mas a sua, que não sejam meus pensamentos, mas os seus, que serão ministrados nessa live. É o que eu te oro e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, bom dia. Chegando algumas pessoas aí, a Edna Carvalho, a irmã Edna Paz. Se você, como eu disse, muitas coisas acontecem antes de a gente abrir a live. Eu hoje estava agitado, essa madrugada foi uma madrugada agitada, tá? Mas por isso que eu falei, eu tô com a cara meio cansado, mas eu tô aqui. Foi uma madrugada muito agitada, mas o Senhor tem nos dado graça, amém? Vamos lá, Provérbios capítulo 5, se você tiver com a Bíblia aí, e você abrir a sua Bíblia, e a sua Bíblia tiver epígrafe, e o que é uma epígrafe? É aquela mensagenzinha que fica em cima do capítulo, ou em cima da folha daquela Bíblia menor, né? Isso se chama epígrafe, é isso aqui, ó. Aqui, ó, isso aqui é epígrafe, ó. Essa mensagem aqui em cima do texto, tá vendo? Essa mensagem em cima do texto é epígrafe. Ó, eu tô falando com vocês, esqueci a lapela. Tô dizendo? Isso aí é uma epígrafe, tá, irmãos? Se o teu texto aí de Provérbios, capítulo 5, tiver epígrafe, tá escrito aí conselho contra o adultério ou algo parecido, tá? O meu aqui, nessa Bíblia que eu estou, ela não tem epígrafe, tá? Nesse texto. Mas em outras Bíblias que eu tenho está escrito conselho
Provérbios capítulo 5, conselho contra o adultério. Me diz aí como é que está na sua, caso a sua Bíblia tenha essa epígrafe. Caso tenha essa epígrafe aí. Me diz se vocês estão me ouvindo bem. Tá? Me diz aí se vocês estão me ouvindo bem. Então, a paz do Senhor Jesus. Mais um dia eu venci, porque tenho insônia e dormi a 1h da madrugada. Bem-vindo ao clube, Edna Carvalho. Eu fui dormir às 2h10, quando eu deitei na cama. 2h10 da manhã. E eu tô aqui com essa cara toda estragada, mas a gente está aqui, para a glória do Senhor. Estão me ouvindo bem, né? A Débora botou aí que sim, a irmã Valéria. Marlene, paz, minha irmã. Bom te ver. Então, show de bola. Tá ótimo. Vocês estão me ouvindo bem, tá bom. Vamos lá. Então, a epígrafe do texto é conselho contra o adultério, caso tenha epígrafe aí o seu texto. Tá? Caso não tenha, não tem problema, vai ser algo parecido, similar. Vamos entender esse texto aqui, tá? Ele vai ser breve, não é um capítulo grande, tão complexo de entender, ele é mais direto, tá bom? Vamos lá. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guarde conhecimento. Então, esse texto aqui a gente percebe que ele começa Davi falando para Salomão, filho meu, né, como ele fala nos outros mais para frente, a gente vai ver, ele fala isso no capítulo 3, filho meu, ouve filhos. Então é uma instrução de um pai para o filho, tá? Sendo que aqui ele fala o seguinte, a minha razão inclina o teu ouvido. Ele está dizendo, para o que eu falo, inclina o ouvido para o que eu falo, para que conserve os meus avisos. Então ele já está dando um sinal que o que ele está dando é um conselho, é um aviso. É um aviso, ele não fala conselho, ele fala aviso, pode ser conselho também, tá? Para ele guardar o conhecimento. Aí ele começa assim, ó, capítulo 3, serve tanto para mulher quanto para homem, nós vamos contextualizar. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como absinto, agudo como espada de 2 gumes. Seus pés descem à morte e seus passos firmam-se no inferno. Irmãos, esse texto aqui, ele é um texto muito complexo, porque, como eu disse, ele é um conselho contra o adultério, tá? O lance do adultério, na Bíblia, ele é tratado como um dos piores pecados. Deus chama Israel o tempo todo de prostituta. Por que ele chama Israel de prostituta? Dizendo, vocês se prostituíram com outros deuses. Porque o relacionamento que você tem com Deus, quando você aceita Jesus, quando você levanta a mão para o Senhor, Deus ele vê isso como uma aliança. Lembra lá da aliança que ele fez com Noé? Aprende lá na escola dominical das crianças que o arco-íris é a aliança de Deus com o homem, com a humanidade. Então Deus ele é um Deus de aliança. E quando você quebra essa aliança com Deus, ele identifica isso como uma prostituição, como que você está se prostituindo com outra pessoa, ou seja, só se prostitui nesta ótica bíblica quem é casado. Naquela época era algo terrível. Tá? Hoje em dia, sinceramente, é algo até mais comum, né? Mas naquela época, aos olhos daquela sociedade, era algo terrível. Então a única maneira de você se prostituir naquela época era você sendo casado e você se relacionando com outra pessoa, ou seja, você tinha uma aliança com uma pessoa e você se relacionava com outra pessoa. E aqui ele começa dando um conselho e ele diz que a mulher ou o homem que comete essa prática, ele tem uma maneira de se comportar. E ele fala, porque os lábios da mulher estranha, ele fala que a mulher é estranha, ou um homem estranho, destilam favos de mel, o seu paladar é mais macio do que o azeite.
Então o que ele está dizendo é que a sua maneira de lidar e de falar é doce, é suave, né? Ele tem um ar de sedução, mas o fim daqueles que se relacionam com esse tipo de pessoa é amargoso como absinto. Absinto é uma bebida que na hora que você bebe ela é docinha, depois ela queima. Agudo como espada de dois gumes. Versículo 5. Seus pés descem à morte e seus passos firmam-se no inferno. Ele está dizendo que quem caminha na direção dessas pessoas estão caminhando para a morte e o seu fim é o inferno. Versículo 6. Aqui ele fala da prostituta, tá? Ela não pondera a vereda da vida, e as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Por que eles falam da prostituta aqui? Naquela época, a sociedade era muito machista. Então você não via um homem vendendo seu corpo em troca de dinheiro, porque ele conseguia trabalhar. Naquela época, a mulher, ela, se não tivesse alguém para assumir ela, principalmente em Israel, ela tinha que dar um jeito para gerar recurso, tá? E às vezes a mulher seguia esse caminho. Então era algo muito mais ligado ao aspecto feminino, tá bom? Então por isso que você vai ver o texto direcionando para as mulheres, né? Falando a prostituta, ela, esse tipo do que ele está dando como referência. Mas eu quero trazer para você isso aqui no âmbito espiritual. Eu quero trazer no âmbito natural, mas também quero trazer no âmbito espiritual. Então, é como quem tem uma aliança com alguém, você tem uma aliança com Deus, você tem um compromisso firmado com o Senhor e você começa a se prostituir, você começa a se relacionar com outros deuses, você começa a dar mais valor para um relacionamento com outros deuses, ou você cria um Deus, o carro, a casa, o filho, você cria algo, coloca no lugar de Deus e começa a se relacionar com isso, tá? Agora, pois, filho, versículo 7, dai-me ouvidos, não vos desvieis das palavras da minha boca, afasta dela o teu caminho e não aproxime-se à porta da sua casa, para que não dê a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os trabalhos entrem na casa do estrangeiro. Ele está dizendo para o filho, né, que é Salomão, no caso, se afastar desse tipo de pessoa. Salomão, se afasta. Porque se você continuar caminhando na direção desse tipo de pessoa, tá? Você vai dar os seus anos a cruéis. Tudo que você trabalhar, quem vai comer é o estrangeiro, é gente de fora. Não é a sua família que vai ter proveito do seu esforço, tá? Da sua mão de obra, dos bens que você adquirir. São pessoas de fora. E ele diz, versículo 11, e gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E digas, versículo 12, como aborreci a correção e desprezou o meu coração a repreensão. Irmãos, pessoas dadas à prostituição, qualquer nível de prostituição, tá? A gente pode falar aqui da prostituição direta mesmo, né, ligada à questão sexual, mas, como eu disse, isso pode ser espiritual também. Mas essa pessoa, ela tem algumas características. E uma dessas características que você vai identificar só no final da sua caminhada, da sua vida, é que ela não tem bens. Por quê? Porque os bens dela são consumidos. Porque o fato dela não ter uma aliança segura faz com que quem passa na vida dela arranque um pedaço dela. Vocês entendem isso? Eu falo isso para os jovens, quando eu ministro para os jovens, e eu falo um jovem que se relaciona, não sexualmente, mas pode ser também, tá? Uma mulher que se relaciona sexualmente, um homem, tá? Com muitos parceiros, cada parceiro tem uma impressão digital. E é como que você começa a ter muitas impressões digitais. E cada uma dessas impressões digitais te deixa sem identidade. Quando você
Eu vou falar bem rasgado aqui, que não tem criança na live até onde eu sei, né? Se tiver, tira aí da sala aí as crianças. Se você transa com muitas pessoas, você tem a digital de cada uma dessas pessoas no seu corpo. Você tem uma impressão, você tem parte do DNA de outras pessoas no seu corpo. Isso te deixa sem identidade. Então, isso afeta diretamente o seu autoconhecimento. Isso afeta diretamente a maneira que você se enxerga. Aleluia! Deu para entender? Fui bem direto, falei bem rasgado. Não rodeei para falar. Amém? Não rodeei para falar. Nem eu, nem a rinite. A rinite está falando aqui abertamente. Gente, o nariz está vermelhinho assim é porque eu tô com a espinha, tá? Na ponta do nariz. Glória a Deus. É uma espinha para honra, para honra e para glória do Senhor, tá? Ela tá aparecendo aqui. Então, irmãos, note que é pesado o texto. Eu estou falando de algo pesado. Um conselho direto contra a prostituição, tá? Um conselho direto contra a prostituição. Então, eu preciso que isso fique bem claro para nós aqui, tá? Esse entendimento seja um entendimento bem claro para nós. E olha o que ele diga. Como aborreci a correção e desprezou o meu coração a repreensão. Porque avisaram a ele, ele foi avisado, ele foi direcionado, falaram para ele, não ande por esses caminhos. Você pode ter problemas andando por esse caminho. Mas ainda assim ele decidiu. Aí ele diz, não escutei a voz dos meus ensinadores, nem dos meus mestres, inclinei o meu ouvido. Vai ter gente que sempre vai te direcionar. Tem gente que é sempre mais sábia do que nós e vai falar, cara, esse caminho que você está indo não é bom. Essa decisão que você está tomando, que você está decidindo tomar, ela não é boa, ela vai te levar por caminhos tortuosos. Sempre tem alguém para nos direcionar, tá? Bem como eu estou aqui hoje como um orientador, como alguém que lê a Bíblia com você, fala da palavra com você, existem outras pessoas que te direcionam. A gente normalmente a gente pede conselho. O livro de Provérbios ele diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. A gente vai ler isso aqui ao longo dos 31 dias. Hoje é o 5º dia, tá? Então, versículo 14. Quase em todo mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Então o que ele está dizendo? Que no meio do ambiente que ele vivia, tudo que ele fez começou a ficar mal. Porque ele estava se envolvendo com esse tipo de pessoa, com esse tipo de mulher, com esse tipo de relacionamento, com esse tipo de homem. Tá? Um homem que não valorizava o seu corpo, um homem que dava o seu corpo a qualquer pessoa que chegasse. Tá? Irmãos, quantos de nós não passamos por isso? Eu, particularmente, não fui crente, não nasci crente. Então, para mim, era comum, na minha juventude, a gente beijar várias pessoas, a gente sair para uma festa e ficar com várias pessoas. E hoje a gente vê o mal que isso causou. Porque eu mesmo fui um jovem que demorei a encontrar a minha identidade. Eu demorei a me posicionar. Eu digo que eu fiz as coisas muito tarde. Por quê? Porque eu tive esse problema, né? Eu não tinha instrução, eu não tinha conselhos. Então eu vivia com a conformidade do mundo. Como que você vivia, Everton? Conforme o mundo. Né? O mundo, para o mundo isso é normal, para o mundo, para o homem até isso é até legal, entendeu? O que é legal para o homem? Quanto mais mulheres ele ficar, é bem legal, entende? Quanto mais, hoje até para mulher, né? Já vi carnaval, né? Na época do mundo, situações em que as garotas disputam quantos garotos elas beijaram. Cara, sendo que, espiritualmente falando, isso é pesado. Você começa a ficar com a impressão digital de várias pessoas. E quando a impressão digital, imagina um vidro com a marca de um monte de dedo. Quem é aquele vidro? Você não sabe quem é aquele vidro.
Porque tem marca de muito dedo naquele vidro. Somente nós, quando entramos dentro de um relacionamento, a gente identifica o quanto isso é pesado, o quanto isso faz diferença. Por quê? Primeira coisa que você tem é a comparação. A primeira coisa, você compara o jeito de uma pessoa com o de outra. Por que você compara? Porque você tem marca digital, você perde a referência. Porque nós temos uma essência. Eu, Everton, tenho um jeito característico que não é pior e melhor do que nenhum outro homem, mas é meu particular. E Deus me fez assim. E quem consegue me entender com profundidade, com clareza, é a pessoa que se relaciona comigo, somente comigo. Então ela fala, não, é o jeito dele, tá tudo bem. Agora, quando a pessoa tem a referência de outras pessoas, ela se compara. Ela se compara. E a comparação ela é altamente destrutiva. Porque a digital do nosso dedo, ela é única, irmãos. Você não é igual a nenhum ser humano na face da Terra. Você é único, com características únicas. Então, se você é único, com características únicas, Deus te fez único, quando você começa a ter a impressão digital de outras pessoas, você perde a sua identidade. E na perca da identidade, quando nós perdemos a identidade, nós não temos um caminho fundamentado em uma boa direção. Olha o que ele diz aqui, versículo 15. Beba água da tua cisterna, das tuas correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas dos ribeiros de água. Seja para ti só e não para os estranhos contigo. Ele chama de estranho a pessoa que não tem aliança com você e está andando contigo. É um estranho para Deus. Então, deixa eu entrar aqui nesse versículo 17 aqui, e eu já quero te dar um conselho. Se você é casado, se você é casada, se você escolheu viver com uma pessoa, honre essa pessoa. Eu tenho uma história que, se não é Deus, vou contar um testemunho aqui, tá? Cara, minha vida ela é pública legal, tá? Óbvio, tem coisas que não interessam a ninguém e nem é importante que interesse. Mas o que o inferno poderia me apontar, eu jogo para a luz. Na minha vida, eu não deixo nada em oculto. Sou eu que ajo assim. Eu te aconselho a agir assim também. Everton, eu não quero publicamente falar de um pecado. Legal. Conta para o sacerdote, conta para o seu pastor para ele orar por você. Senão ele fica te assolando esse pecado. Everton, qual foi o problema que você teve na sua vida? Meu principal problema foi prostituição. E o que eu chamo de prostituição? Tá? Você vendia seu corpo? Não. Mas eu quebrava a aliança do casamento. É uma das principais alianças para Deus. Everton, e quando que você fazia isso? Para mim era normal. Como eu disse, eu casei, eu era da... Quando eu conheci minha esposa, eu frequentava a mesa branca ali. Depois que eu entrei para a polícia, eu comecei a sentir necessidade de algo mais pesado, então me envolvi com candomblé. Terminei essa andança na Umbanda, tá? Terminei na Umbanda, me identifiquei mais com a Umbanda do que com o candomblé. E era algo para mim que era corriqueiro. Vinculado à profissão que eu tenho, irmãos, eu hoje entendo que a minha profissão ela é consagrada a alguns tipos de demônio, tá? Então, tipo, aquilo que a gente chama de demônios dessa área, de prostituição, de malandragem, cara, a polícia é consagrada. Na polícia é normal. O cara, é normal o cara ter muitos filhos fora do casamento. É normal o cara ter vários relacionamentos. E a gente sabe disso aqui, quem é do Rio de Janeiro, pelo menos eu vou falar do Rio, até nível Brasil, nível mundo,
A gente sabe que existe um lobby em volta disso, né? Existe um marketing em volta disso. E hoje, pela misericórdia de Deus, desde quando me converti ao Senhor, uma das áreas que Deus mais falou comigo, Ele mais me instrui, mais me ensina é sobre aliança, sobre sacrifício, sacrifício de sangue. Irmãos, um policial no Rio de Janeiro, eu vou falar do Rio de Janeiro, tá? Não vou falar de outros estados. Ele mexe com as alianças mais pesadas que existem no mundo espiritual. Ouve o que eu estou falando. Eu não vou entrar aqui agora nesse assunto, entenda, porque é muito pesado. O que eu poderia falar aqui ia mudar a direção do tema e é um assunto pesado. Então precisa de uma preparação diferente para a gente falar sobre esse tipo de coisa aqui, tá? Mas uma coisa eu quero dizer para vocês. Um policial do Rio de Janeiro, ele mexe com os níveis de aliança mais pesados. E qual é, Everton, o nível de aliança mais pesado? É o de sangue. Você lembra que você fala, eu já expliquei isso para vocês, o sangue de Jesus tem poder? Lembra que eu já falei para vocês que o sangue de Jesus tem poder porque você não viu Jesus morrer, mas no mundo espiritual, todos viram Jesus morrer. Os demônios, os anjos, todos viram o sacrifício de Jesus na cruz. E hoje, o que te livra, o que te cura, o que te liberta é o sacrifício de Jesus, sangue. E se você não sabe, os sacrifícios eles eram feitos em altares. Tentando pensar como eu falo isso para vocês. E todo sacrifício que é feito em altar tem derramamento de sangue. E a sua cama, que você deita e você se relaciona com seu marido ou com qualquer outro homem que seja, é um altar com sacrifício de sangue. Como é que é, Everton? É exatamente o que eu estou te falando. O seu leito, por isso que a Bíblia diz leito imaculado, sem mancha. E o que é o leito sem mancha? É o leito a partir da ótica da aliança. Com quem que você tem relacionamento sexual, com quem você casa. Por quê? Porque toda vez que eu transo com o meu parceiro, o parceiro que eu digo, minha esposa, que eu sou casado, eu estou sacrificando no mundo espiritual. Então a minha aliança, essa aliança de sacrifício, ela precisa ser santificada. E o que é ter uma aliança santificada? É uma aliança apresentada a Deus. Então o meu casamento, ele precisa ser sem mácula. Eu preciso apresentá-lo para o Senhor. Por isso que você casa virgem. Por isso que você só transa depois do casamento, depois de se apresentar para Deus, porque Deus te santifica. Então, irmãos, quando você não conhecia as escrituras, lá naquele período, isso aconteceu comigo também, e você transava com outras pessoas por prazer, com o objetivo de adquirir prazer, você estava sacrificando para demônios. Quem recebia aquele sangue, a gente bem sabe, né, que tem sangue na relação sexual, mas que não seja nítido, você não veja, mas ali tem microfissuras, sangra. Aquele sangue que recebe são demônios. E que demônios são esses, Herbert? São demônios da área da prostituição. Como eu disse, não vou entrar aqui no tema, porque é pesado demais. A gente vai mexer com coisas muito pesadas, e eu entendo que a preparação para isso, ela é diferente, tá? Chegou bastante gente na live, eu nem falei com a galera, mas sejam todos bem-vindos. Jaque Morena, seja bem-vindo. Grafite, Jefferson, qual é Macaquito, Pedro Travares, Tempero da Pati. É isso? Tempero da Pati. Isso. Chayenne, seja bem-vinda. Santana tá aí, Pai Santana, tudo bem? Então, irmãos, entenda como é pesado o que eu estou falando, como é profundo o que eu estou falando, como é sério o que eu estou falando.
Então, Everton, você está me dizendo que toda vez que eu transo com alguém, vou botar assim, tá? Pra você entender. Toda vez que eu transo, que eu tenho um relacionamento sexual com alguém, eu tô levantando um altar. É isso que eu tô dizendo. Vai aparecer aí, ó, a mãozinha. Vamos ver, vai aparecer aí. Hoje não aparece, apareceu a mãozinha aí. Você está levantando um altar. Entrou aí a Adriana, a Santana aí deu bom dia a todos. Então, meus irmãos, olha o que diz o versículo 18, para confirmar tudo que eu estou falando sobre a santidade. Seja bendito, bendito é abençoado, tá, irmãos? Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então, olha o que ele está dizendo. Aliança para Deus é a primeira pessoa que você teve relacionamento, a mulher da sua mocidade. Isso que Deus vê como aliança. Quem é a mulher da sua mocidade? É a mulher que você decidiu casar. É a mulher que você se relacionou, a primeira. Porque para Deus o sexo ele não é o objetivo o objetivo pelo qual Deus fez o sexo não é por prazer carnal. Sexo para Deus foi Deus que fez o sexo, tá? O sexo é bom, é maravilhoso, a gente sabe disso. Mas para Deus, o sexo não é feito para o prazer. Isso é uma perversão de Satanás. O prazer no sexo é como se fosse um bônus que Deus deu, porque o sexo é para reprodução, inicialmente, tá bom, irmãos? Inicialmente, a conjunção carnal ela é para reprodução, para multiplicação da raça humana. E aí Deus colocou o prazer ali, ele colocou ali órgãos que vão te dar prazer naquele ato. E eu vejo muito o sexo como uma maneira que a gente lida com Deus. Porque é o nível de intimidade mais profundo. Você rasga o seu corpo para outra pessoa. Eu não sei se vocês sabem, mas a conexão nas 3 esferas só acontece de uma maneira. Everton, quais são as 3 esferas? Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Só tem uma maneira da gente se conectar com outra pessoa nos 3 níveis. Sexual. Quero me conectar corpo, alma e espírito com alguém. Como é que eu faço, Everton? Transo com essa pessoa. Você vai se conectar nas 3 esferas. Então, tudo que aquela pessoa tem de carga física, emocional e espiritual, baixa um download automático para sua vida quando você tem uma relação sexual. Você está entendendo isso? Como é que é pesado? Está entendendo como isso é sério, é profundo? Quem está me entendendo aí, me dá um ok aí. Fala comigo aí que eu tô achando vocês muito parados. Eu acho que vocês estão com a cara assim. Meu Deus, eu não sabia disso. Mas é assim, tá? Dá um ok se vocês estão entendendo, ouvindo legal, vocês estão compreendendo o que eu tô falando. Versículo 19. Como serva amorosa, tá falando da mulher da mocidade. E gazela graciosa se assente os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor seja atraído perpetuamente. Por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e se abraçarias ao seio de uma estranha? A Nath falou, eu estou exatamente com essa cara. Essa é a cara. Olha o que a Jaque está dizendo. Passa energia para o outro. Mais do que energia, irmãos, eu vi a pastora Sara Shiva dizendo que cientificamente o nosso código genético, o código genético do nosso parceiro, ele fica em nós por um tempo. Olha isso. O que é código genético? São características genéticas. Ou seja, o sêmen do homem, vocês estão me entendendo aqui muito bem, tá? O sêmen do homem tem material genético e se esse sêmen for derramado na mulher, a mulher pega esse material genético que fica dentro dela. E ela disse que a ciência explica
que esse material genético demora anos para sair. Cara, vocês têm noção do que eu tô falando? Nem a rinite quis mais ficar nesse assunto. Ela foi embora, eu tô bonzinho já. Nem a rinite quer ficar mais nesse assunto, porque o pau tá quebrando aqui. A gente tá falando de coisa muito séria. Ela meteu o pé. Tô bonzinho já. Por quê, irmãos? Olha o que a Santana tá dizendo. Verdade, observo muito quando conheço alguém e quando fala que é casado, fico muito triste. Olha o que a Santana tá dizendo. Não sei se a Santana é casada ou não, mas olha o que ela tá dizendo. Que ela conhece alguém e a pessoa fala que é casada. Ela fica triste. O que acontece, Santana? Deixa eu te explicar. Quem anda em quebra de aliança, meu Deus do céu. Esse assunto, isso aqui é assunto para um mês. Quem anda em quebra de aliança, essa pessoa, ela anda em deslealdade com o seu próprio corpo. Paulo, ele fala que quem peca na área sexual peca contra si mesmo. Então, o que eu estou querendo te dizer? Essa pessoa, ela não te passa confiança em nenhuma área. Por quê? Porque ela está traindo o próprio corpo dela. E, irmãos, eu quero que vocês entendam algo. Eu estou te falando do que eu vivi. Eu não estou te falando de algo que eu ouvi falar. Eu vivi os dois lados da moeda. Eu não estou entrando na esfera espiritual, tá? Eu estou falando de coisas espirituais, mas não estou entrando na esfera espiritual. Porque se eu entrar na esfera espiritual, esse assunto aqui, o pau quebra. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não teve uma preparação. Eu, sinceramente, falaria sobre esse assunto com vocês, mas eu ia entrar num jejum específico, eu ia entrar numa consagração específica para tratar desse assunto. Porque esse assunto ele é muito profundo. Muito forte. Olha a Edna Carvalho, muito forte isso. Vou mandar para o meu marido. Senão, meu marido. Senão, e o esposo e a esposa passa maldição. Hoje vivo bem, mas já passei muita prova com isso. Edna, é isso. Você vive debaixo de maldição. Quem se prostitui com o corpo, ele vive debaixo de maldição. Irmãos, chegou aí o Fagner, meu irmão, tamo junto. Gustavo Nunes, e aí, Gustavo, beleza? Filho do Sub Nunes, meu amigo. Muito bom te ver aqui, garoto. O que acontece, irmãos? Esse assunto meu Deus, eu tô segurando para não falar aqui coisas. Irmãos, o download de demônio, ele entra através de legalidade, amém? Vamos lá, vamos descortinar algumas coisas. O mundo espiritual, demônios são espíritos, e ele entra na sua vida através de uma brecha que você dá. E essa brecha precisa ser um ato, uma atitude que você precisa ter. E o nome dessa atitude é pecado. Pecado aos olhos de quem? De Deus. Então você tem que primeiro conhecer a Bíblia para saber o que é pecado. Senão você comete pecado sem saber. Aí já começa por aí. Segundo, pecou, você deu uma brecha para o demônio entrar e ele vai entrar. Everton, por que ele vai entrar? Porque existem castas. E o que é casta, Everton? São demônios de uma linhagem familiar. O que eu estou querendo te dizer? Aquilo que te perturba está na sua família há muito tempo. Desde antepassados. E hoje ele está só esperando uma brecha para ele entrar em alguma área, qualquer área que seja. Qualquer área que seja, tá? Qualquer área que seja. E no sexo, você faz o download automático, tá? Vou usar essa expressão. Everton, o que é download automático? Transou com uma pessoa. Tudo que ela tem vem para você no automático. Você baixa um download. Arquivo. Todos os demônios, a área emocional. Você emocionalmente troca informação com a pessoa que você está se relacionando sexualmente. Vocês têm noção disso? Francisco, meu irmão Francisco tá aí. Glória a Deus. Posso te usar como exemplo, Francisco? Posso te usar como exemplo? Um exemplo bom? Que você é um garoto jovem, bonito, que está vivendo algo que eu valorizo muito. Deus tem me dado a oportunidade de te orientar. Só confirma aí se eu posso te usar como exemplo, que eu vou te usar.
Não vou falar da sua vida. Nem... Aí, ele falou claro. O Francisco aqui, eu conheço ele, tá? O Francisco, ele é um garoto que veio desse mundo, tá? Igual a mim. A gente tem histórias parecidas. Sendo que estávamos de lado opostos. Mas ele veio desse mundo de prostituição, de promiscuidade, de libertinagem. E hoje o Francisco, ele é um cara separado. E o que eu vejo que Deus faz? A primeira coisa que Deus faz com pessoas que vieram desse mundo, tipo prostituta. Cara, uma prostituta se converteu a Jesus. Deus pega essa mulher e separa essa mulher. Essa mulher fica anos sem transar. Irmãos, isso aconteceu comigo. Everton, contigo é. Anos. Não foi tantos anos, mais de um ano. Eu fiquei mais de um ano sem relação sexual no período em que eu me converti a Jesus. Quando eu separei da minha esposa, eu não era crente. Estava num outro relacionamento. Foi quando eu me converti a Jesus. Jesus falou, volta para casa. Sabe como Jesus falou comigo nesse texto? Eu lendo esse texto na Bíblia, eu tinha meses de convertido. Jesus falou, eu tô falando com você. Larga, sai de onde você tá, larga a mulher que você tá, volta para sua casa, bendito seja, olha o que Jesus falou comigo, seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa, teus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Isso que Jesus falou comigo. A Fernanda Silva tá pedindo, ensina mais sobre esse assunto, por favor. Verdade, Fernanda, quero saber aprender mais sobre. Irmãos, podemos entrar mais nesse assunto sim, tá? Podemos entrar mais nesse assunto sim. Eu posso ver com vocês para a live de domingo. Apesar que esse domingo eu vou ter problema para fazer a live porque eu vou estar na rua, vou estar de serviço esse domingo, me botaram numa situação aí, eu vou estar de serviço. Mas a gente pode fazer, eu vou botar lá no Stories. Fernando, eu não sei se você me segue, mas se você não me segue, me segue. Eu vou botar no Stories se vocês querem saber sobre esse assunto, e você vota que sim. Que aí eu vou tirar um dia, uma live específica e falo sobre esse assunto e marco com vocês esse dia, tá bom? Cara, esse assunto é muito profundo, e eu falo com conhecimento de causa. Então, voltando, eu dei o Francisco como exemplo, porque hoje eu vejo o Francisco assim, ele é um garoto separado, e eu acho que ele nem entende, ele sabe que Deus está separando ele, mas ele não entende o motivo pelo qual. E é isso, eu fiquei separado. Eu, quando voltei para minha esposa, eu fiquei só com a minha esposa, eu fiquei um ano, a gente ia conversando ali, depois voltamos a dar um beijo, pá, aquela coisa de relacionamento, de namorado de novo. Só que a minha esposa eu fiquei um ano separado de corpo. Teve um período que a gente estava morando junto já tínhamos voltado, porque eu morava em cidade diferente, ela voltou aqui pro Rio, eu fiquei em Cabo Frio. Mas quando eu voltei, eu fiquei morando com ela separado de corpo. Eu só transei com a minha esposa no casamento. Irmãos, eu tava com 30, eu tô com 37, a gente voltou tem 3 anos e pouco. 3 anos e pouco. Eu fiquei um ano com a minha esposa, por isso que eu disse, eu fiquei mais de um ano. Minha esposa ficou mais de um ano sem ter relacionamento sexual. Por quê? Porque Jesus nos separou. E é nesse período que Jesus nos liberta. Então, irmãos, é um assunto muito profundo. De fato, a gente tem que fazer uma live sobre esse assunto, tá? Nós temos que fazer. Quem tá aqui e não me segue, me siga. Eu acredito que todo mundo aqui me segue. Mas se não me segue, me segue. Que depois eu vou botar uma caixinha de perguntas lá e vou falar mais sobre esse assunto. Tá bom? Então, ele é muito profundo. Eu vou encerrar o texto que eu falo um pouco mais sobre, vou te dar alguns códigos espirituais sobre esse assunto, e aí eu vou caminhar para o final da live, tá bom? Versículo 20. Por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e se abraçarias ao seio da estrangeira? Porque o caminho do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas veredas. Isso aqui mexeu comigo. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura ele andará errado. Deus está dizendo que o ímpio vai morrer porque ele faz de qualquer jeito, ele vive de qualquer jeito. E ele vai morrer como? Espiritualmente, tá bom? Ele morre, é uma morte espiritual. Tá? Ele fica cego. E vamos lá.
Eu vou abrir aqui, eu tô com 44 minutos de live. Eu vou até 55 minutos de live, que acabou alongando essa live. Como eu disse, nem a rinite quis ficar nessa live, porque ela ficou muito pesada para a rinite. Até a rinite correu da live. Coloque algumas perguntas. Olha o que a Santana tá falando comigo. Se você quer saber alguma coisa, coloca a pergunta aí. Qualquer dúvida que você tenha, tá? Senão eu vou falando aqui do que Deus colocar no meu coração sobre esse assunto. E quando o amor acaba? É uma pergunta. Acredito que Deus é amor. Não vai querer um casal sem amor. Muito bom, Santana. Deus é amor, sim. E ele não quer não é um casal que ele quer sem amor, não. Ele não quer ninguém sem amor. A base dele é o amor, os 2 primeiros mandamentos que Jesus falou. Perguntaram a Jesus, os fariseus, se for excluir todos os mandamentos, quais são os principais? Ele fala, ama o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ele fala para você amar a Deus acima de tudo e o teu próximo como a ti mesmo. Sendo que tem um problema, Santana. Você bota como quando o amor acaba, você pergunta. O amor, ele não acaba porque o amor é uma escolha, Santana. Isso é algo que o mundo te vende, que o amor é uma emoção, um sentimento, e é mentira. O amor é uma escolha. E você escolhe amar a pessoa com quem você está se relacionando. Você escolhe amar ela com os defeitos que ela tem. O problema, vou em Gálatas 5, o problema é que se você amar uma pessoa a partir dos frutos da carne, eu ainda estou no assunto, hein? Eu ainda estou no assunto. Calma, que eu ainda estou no assunto. Eu vou te explicar. Se você amar uma pessoa a partir dos frutos da carne, você vai achar que amor tem a ver com uma dessas coisas aqui, ó. Frutos da carne. Versículo 19, Gálatas 5:19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é lascívia? Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. Então, Santana, quando você olha para alguém sensual, já viu uma pessoa sensual? Uma mulher que dança nesses programas de TV, já viu? E ela é sensual, pá. Tem um espírito por trás disso. E esse espírito está ligado à prostituição. A sensualidade do homem tem um espírito por trás disso. E isso é tão sério, só para que vocês saibam, que aí é o assunto que eu disse, que é sério, que é profundo, vou entrar um pouquinho nele, que isso não é para qualquer pessoa. Existem pessoas que no mundo espiritual ele escolhe para fazer essa obra. E a minha casa foi uma casa que sofreu, foi assolada por esse demônio por anos. Eu não sei o que você diz quando olhar, mas provavelmente, se você olhar para uma pessoa sem os frutos do Espírito, você não consegue ter nem compaixão. Você não consegue nem se colocar no lugar da pessoa. E daí, imagina como eu posso amar um mendigo. É o que acontece, Santana, eu imagino que você esteja vivendo, tá? Falando. Sabe por quê? Porque eu vivi isso. Eu olhava para minha esposa e falava, cara, eu não amo essa mulher. Sendo que como é que você sabe se você ama alguém ou não a partir da sua ótica natural e mundana, se você está enfeitiçado? Se você está com espírito de lascívia, impureza, feitiçaria. Mas tem, Santana, punição para o homem e para a mulher casado. Tem punição. É isso que eu falo que é o código do mundo espiritual. Se você não souber conhecer alguém que tem revelação da Bíblia, você vai se perder. Deixa eu te falar aqui a primeira punição, Santana. Ontem nós falamos dos 10 mandamentos. Quem lembra? Quem está me acompanhando
nós falamos dos 10 mandamentos, que é a Constituição Federal. Se ferir os 10 mandamentos, você pode ser preso. Na Constituição Federal, crime de racismo, por exemplo, é prisão inafiançável. Por quê? Está lá no artigo 5º da Constituição Federal que ninguém pode ser julgado pelo cor da sua pele. A Constituição Federal do Céu é Êxodo capítulo 20. E olha o que está escrito Êxodo capítulo 20. Santana, olha isso aqui que você falou aí de punição. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Não te encurvarás a ela, nem servirás a imagens de escultura. Porque eu sou o Senhor, Deus, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Deixa eu te falar qual é o Deus que você se inclinou. Quando você se prostitui com outra pessoa, isso vai vir sobre a vida dos seus filhos. Everton, quando que eu sei que uma casa está sob maldição? Presta atenção no que eu vou te falar. Eu olho para a família e naquela casa, naquela família ninguém casa. Ei! Homem que se prostitui ou a mulher que transa com outras pessoas e é casada, a geração dela está condenada, fadada, e é crente, tá? Eu tô falando aqui de quem conhece as escrituras. A geração dela está condenada, fadada a uma visitação da maldade. Qual é essa maldade? A prostituição. Ninguém na família casa. Por quê? Porque eles não valorizaram a aliança com Deus. Romanos capítulo 1. Então Deus te entregou aos desejos do seu coração. Então a partir de agora, quem conhece o mundo espiritual, eu olhar para uma casa e eu ver que o filho não casou, o outro primo não casou, a irmã não casou, as pessoas daquela casa não casaram, eu já automaticamente, se eu conheço o mundo espiritual, eu falo, tem um legado de prostituição aí. Porque alguém quebrou a aliança e hoje Deus pune essa família, essa linhagem de sangue, não permitindo que eles gerem uma aliança. Pegou aí? Deu para entender? Chegou aí a Marcela Salles. Seja bem-vinda, Marcela. Me segue já aí, que se você não me segue, porque o assunto aqui está muito pesado, eu já bati 50 minutos de live. Everton, quando eu vejo alguém envolvido com droga, feitiçaria, heranças espirituais, muito bem, Chiquinho, o nome disso é heranças espirituais. Eu não acredito. Aí é uma questão teológica, mas biblicamente falando existe. Vou te provar aqui para não ficar nas minhas palavras, para não parecer que eu estou falando da minha boca. Vou te provar aqui que heranças espirituais existem. Tá? E aí eu vou te provar como? Eu vou te provar com Noé. Noé faz uma vinha, Noé chapa na vinha. Eu acredito que Noé não sabia que aquilo era tão bom, ele começa a beber muito. Noé tira a roupa, o filho dele mais novo vê ele nu, e naquela época era proibido. Em Gênesis capítulo 9, versículo 25. E olha o que Noé diz. Maldito, e disse, maldito seja Canaã, servo dos servos, seja dos seus irmãos. Sabe quem é Canaã? É o filho mais novo de Cã, ou Cão, que é o filho de Noé que viu ele nu. Noé amaldiçoa o neto. Noé, o filho dele vê ele nu, ele fica sabendo e ele amaldiçoa com a boca o neto. Herança espiritual. Herança espiritual. Tá entendendo isso aqui? Vocês estão entendendo isso aqui? Vou te dar outra herança espiritual. Davi se deitou com Betseba, mulher dos outros. Matou. Urias. Qual foi o pecado de Salomão? Prostituição. Davi, Salmo 51, ele fala para Deus, arrependido. Em iniquidade fui formado. O que é iniquidade? Prostituição. Iniquidade, por que você está dizendo que iniquidade é prostituição, Everton? Porque iniquidade é você conhecer a lei de Deus e perverter essa lei. Aí entrou a Júlia aí. A Júlia tem 9 anos. E a Júlia acabou de entrar na live aí. Então, ô Júlia, essa live aqui,
eu sou líder do Ministério Team, tá, gente? Da minha igreja. A Julinha é do Ministério Team, me ajuda muito, Julinha. Deus te abençoe. Essa live aqui é para adulto, hein, Julinha? Então o tio tá te dizendo, pode ir para a escola. Vai com Deus. Você acordou para ir para a escola, provavelmente. Vocês estão entendendo, irmãos? Como é sério o assunto? Eu não vou alongar esse assunto. A gente vai ter que fazer uma live extra para falar desse assunto. A gente vai ter que fazer uma live para falar desse assunto, tá? Então, isso é muito sério, é muito profundo. Então, eu vou abrir uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram sobre esse assunto, só sobre esse assunto. Nem caixinha de pergunta, eu vou abrir aquela votaçãozinha, sim ou não, para falar sobre isso, tá bom? Então, meus irmãos, eu acho que o pouco que eu falei sobre isso, vocês viram a profundidade do que eu falei, do que eu estou falando, a seriedade do que eu estou falando. Entrou na live aí, Joyce Cunha. Glad, meu irmão, qual é, Glad? E, meu irmão, bom te ver, mano. Então, é um assunto muito sério, é um assunto que você deixa herança para os seus filhos, tá? Herança de maldita, tá? Uma herança de maldição. Isso é muito sério. Então, eu preciso descortinar isso. Isso aqui é tema para muitas aulas. Provavelmente eu vou ter que fazer uma semana com esse tema. Só para você ter noção da profundidade do que eu estou falando, vou mostrar aqui 55 minutos de live. Hoje a gente vai bater 1 hora de live. Deixa eu te mostrar aqui, eu tenho um caderno de estudo aqui, dos meus estudos. Olha aqui que eu vou mostrar para vocês um dos estudos que eu fiz no período. Deus, ele me levou muito profundo nesse estudo. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Caiu aqui. Promiscuidade sexual. Tá vendo aqui, ó? Promiscuidade sexual. Olha isso aqui, ó. Deixa o homem cego da legalidade para um líder se prostituir. Cara, você não tem noção disso aqui, meu irmão. Balaão, quando quis lançar tropeço sobre Israel, sabe qual a estratégia que ele usou? 1 milhão, 3 milhões, mais de 3 milhões naquela época de Balaão. Moisés andando pelo deserto, o rei Balaque viu aquele povo, né, mais de 3 milhões de pessoas andando, ficou com medo, que eles eram pequenos, Israel era muito grande, falou, lança maldição. Balaão não conseguiu amaldiçoar, porque Deus estava blindando o povo porque andava em aliança com ele. Sabe como Balaão instruiu a amaldiçoar o povo? Coloca a prostituta, livro de Números, coloca a prostituta no meio deles e faz com que essas prostitutas façam eles se prostituírem e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Irmãos, você sabe quem Deus puniu? O líder. Teve um cara que eu não lembro o nome dele aqui agora. Esse cara foi punido por Deus com morte. Teve que matar esse cara e matar a mulher que estava com esse cara, porque esse casal, ele começou essa prostituição, ele trouxe isso para Israel e foi disseminando no meio de Israel. Então começou a ficar normal. Transar com aqui outra ali é normal. Bobeira. Meu corpo, minhas regras. Normal. E ele começou a lançar pedras de tropeço e Israel começou a ficar amaldiçoado por isso. Israel não vencia mais lutas. Ele perdia força. Irmão, meu Deus, só tem 2 minutos para acabar a live, 1 hora de live. Irmãos, o homem ou a mulher que se deita com mais de um parceiro, ele perde a força vital. A vida dele, a força da vida dele, ele vai perdendo. Ele não tem energia para fazer determinadas coisas e romper em algumas áreas, porque o tônus vital dele está sendo dividido. A minha força, olha o que a Bíblia diz, que o corpo do homem é da esposa e o corpo da esposa é do marido. Isso é muito sério. Quer se arrebentar na vida, e não é sobre dinheiro que eu estou falando. Quer se arrebentar na vida. Eu vou rasgar aqui, eu vou ter que rasgar.
Eu não sei se tem criança na live. A Julinha entrou aí, mas eu falei já pra ela sair. Júlia, se você estiver na live, você sai, tá? Por favor, o Tio tá te pedindo, que essa live aqui é para adulto. Se tiver criança na live, sai, porque é live para adulto, tá bom? A criança tá acordando aí 5 horas da manhã, tá me vendo aqui, eu lidero os teens, ela acha que pode entrar aqui que o Tio tá falando alguma coisa que fala no Ministério Teen, mas não é isso. É uma live de adulto. Se você quer se arrebentar na vida, você transa fora do casamento. E aí, meu amor? Minha filha acabou de acordar aqui. Se você quer se arrebentar na vida, você quebra a aliança do casamento e se relaciona com outra pessoa. Você vai trazer uma carga de maldição para sua casa que você não tem noção. E eu encerro aqui com uma revelação que eu recebi do Senhor. Eu estava orando em uma igreja, no começo da minha caminhada, eu estava com 2 anos e pouco, já tinha voltado para casa, já estava com a minha esposa, estava nesse período separado. Eu estava na igreja da pastora Saturnino, quem é daqui de Mesquita, do Cosmorama sabe, aqui atrás. E eu tive uma visão. E nessa visão eu vi um malandro com uma roupa novinha, e ele vinha entrando pela rua. Hoje tem, Chiquinha, a gente vai pro monte. Hoje a gente vai pro monte, hein? Quando eu sair do trabalho, eu vou falar contigo pelo zap, eu vou anunciar lá, fica tranquilo. Mas tem sala de oração hoje. Eu vi um malandro entrando pela rua e ele parava na porta da igreja, uma roupa novinha, pai, era todo preto por dentro, chapéu, daquela característica que a gente sabe. Passou meses, irmão. Eu tô orando aqui em casa. Naquele dia, eu inclusive achei que aquilo era de umas garotas que tinham acabado de entrar na igreja. Orei por aquilo. Falei com a pastora, pô, tive essa visão, a pastora me deu uma orientação, nós oramos ali na igreja. Irmãos, tô orando aqui em casa, no meu sofá, Deus abriu minha visão espiritual. Eu estava sozinho, era de madrugada, devia ser umas 3, 4 da manhã. Eu levanto às vezes de madrugada e vou orar. Tô orando aqui, minha esposa tá dormindo, minha filha tá dormindo. Deus abre a minha visão. E eu vejo, tá vindo na minha mente aqui, era 9 horas da noite, era a noite, tipo às 9 da noite. Eu tava sozinho em casa, não tava com a minha esposa e minha filha, não. Eram às 9, elas deviam estar na igreja, eu tava em casa. Deus abre minha visão espiritual, eu vejo um malandro velho, muito velho, ele era branco e preto, cheio de buraco. Já viu aqueles filmes The Walking Dead, aquela coisa assim, aqueles bichos assim? Ele era desse jeito. E ele veio andando, a minha porta tá aqui atrás de mim, ele veio andando até a minha porta. Parou na minha porta. E quando eu vi que eu tô aqui, e Deus abriu minha visão, eu falei, meu Deus, a ponto de eu olhar para a porta. Olhar com meus olhos carnais, né? E eu não vi nada, fechei o olho, eu via ele parado. O Espírito Santo falou, continua orando. Eu continuei orando, pedindo, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Repreende esse demônio, Pai, em nome de Jesus. Comecei a continuar orando. E ele foi se afastando. E ele foi se afastando como, Everton? De frente para mim. Ele não andava, virava de costas e ia andando. Ele ia de frente. Passou meses. Tô correndo. O céu abriu do nada. Ó, o papo aqui é para quem é espiritual, tá? Para quem é espiritual. Quem entende as coisas espirituais, quem crê nas coisas espirituais, quem está se movendo no mundo espiritual, tá bom? O céu abriu. Tô correndo. O céu abriu. O Espírito Santo de Deus começa a me palestrar o meu coração. Deus começa a falar comigo uma série de coisas. E Deus fala para mim assim, filho, assim mesmo, eu tava correndo com fone, ouvindo música. Deus falou, filho. Eu falei, caraca, Deus tá falando comigo. Eu tirei o fone e fiquei conectado. Esperando. Aí Deus falou, você lembra aquele malandro que eu te mostrei na igreja? E ele me trazia a situação na memória. Eu falei, lembro, Senhor. Ele falava, ele é teu. Eu orei naquele dia da igreja que eu falei, achando que ele era de umas meninas, porque a cena que eu via, eu estava em espírito, de olho fechado, orando, e eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, quando você está em espírito orando, você parece que é um sonho, você sai do lugar que você está e você aparece em outro lugar, como se fosse real. Eu estou orando, eu via
Era como se eu estivesse em pé na porta da igreja, vendo as garotas vindo e ele vindo atrás das garotas. Eu vi as garotas entrando na igreja e eu senti as garotas passando do meu lado. Olha que doideira isso. E eu abri o olho quando elas passaram do meu lado, porque eu falei, gente, será que o que eu tô sentindo é real? Eu tô sentindo... Eu abri, eu vi que eram duas pessoas. Quando eu fecho o olho, o Espírito Santo falava assim pra mim, continua de olho fechado. E eu fechando o olho, ele me dava essa visão. E ele falou, esse malandro é teu. Eu tirei ele de você. Nesse dia que eu tô correndo, ele falou isso pra mim. Aquele dia eu repreendi ele. Ele assolava a sua vida, eu repreendi ele. Aquele velho que tu viu, ele estava na sua família há anos. Vem cá, meu amor, dá beijo, papai. Ele estava na família há anos. Seca o rosto lá, filha. Tá molhado aí, tá molhado. Vai pelo canto. Ele estava na minha família há anos. Por isso que ele era velho. Sabe o que Deus falou para mim? Aquele que você viu, ele estava na sua família há anos. E eu repreendi ele. O que Deus me mostrou? Que eu tô livre. Eu tô liberto desse tipo de pecado. Everton, isso significa que você não é tentado? Não. A tentação não é pecado. A tentação é tentação. O pecado é o ato consumado. A minha carne hoje, ela não comanda mais o meu corpo. Mas eu que não lute, eu que não leia a Bíblia, eu que não me santifique para ver o que vai acontecer. Volta em Gálatas capítulo 5. Os frutos da carne é prostituição lascívia. E os frutos do Espírito é amor, paz, mansidão e temperança. Então, irmãos, isso é muito sério, isso é profundo. Como eu disse, ele escolhe pessoas específicas, tá? Pessoas com jeito específico. Isso tudo tem a ver. Isso tudo, vocês precisam entender isso. Tá? Isso tudo tem a ver, tá? É porque o que eu tô falando é muito assunto, tá vindo coisa na minha mente, mas a live já acabou. Eu tenho que orar pra gente fechar, tá? Mas eu vou orar já pra gente fechar. Mas vou só finalizar aqui, me dá mais um minutinho. Everton, e como eu sei que isso tá na minha vida? Eu vou te falar. Você é uma pessoa comunicativa? Você é uma pessoa agradável? Você é uma pessoa que tem acesso a outras pessoas? Esse tipo de demônio, ele gosta desse tipo de pessoa. Porque o demônio, ele usa as características que você já tem, que é o que Deus faz. Deus, ele te traz, ele não muda suas características. Ele te santifica. Se você é um cara extrovertido, tu continua sendo extrovertido. Entendeu? Então, esse tipo de demônio, ele gosta muito. Escola de samba. Gente, ali ele manda, ali ele é o cara. Ali ele é o cara. Ele é o cara ali. Você pode ver como que são os homens e as mulheres. Sorrisão no rosto. Tem um gingado, tem uma malemolência, tem todo... É agradável você ver uma pessoa de escola de samba, porque essa pessoa ela tem todo um jeito, a gente fala que é um jeito malandreado. É isso aí mesmo, é isso aí que eu tô dizendo. Eles escolhem pessoas com essa característica porque essa característica facilita a atuação dele. Óbvio, tem gente tímida que tem um espírito de prostituição, mas ela é tímida. E aí como que isso se revela? No trabalho. A mulher é tímida, mas ela é fácil. O homem ele é tímido, mas ele é fácil. Homem fácil, mulher fácil. Vocês sabem o que eu tô falando. Olha aí, o inimigo investia pesado. Olha a Nath Fabrício aí, ó. É isso, Nath. A Nath sabe. A pessoa é bonita. É uma pessoa, e a beleza ela é interna, tá, gente? Eu hoje entendo isso. Hoje eu olho, eu consigo. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você fica lindo. Sendo que a pessoa com traços específicos, ele usa esses traços. Nós negros temos uma herança maldita. Que isso, Everton? Da nossa descendência. Por quê? Idolatria. O negro tem uma raiz idólatra. Se você não sabe, a primeira esposa de Salomão, ela era negra. Só você ler lá Cantares de Salomão, que ela fala da pele dela, que é queimada do sol.
Lá no Egito, não sei se vocês observam, se vocês mergulham nisso, eu gosto da cultura, né, de lá, eu vejo, lá no Egito, eles são puxados para o negro. Existem áreas lá que eles são negros. Etiópia. Então, irmãos, essa legalidade ela é muito séria, muito profunda e muito pesada. Eu vou abrir uma caixinha lá para a gente falar sobre isso, tá bom? Deixa eu deixar vocês irem trabalhar. Deixa eu deixar também, porque eu também tenho que trabalhar. São 7h09, 1h10 de live. Eu vou fazer uma live depois só sobre isso. Eu vou anotar aqui e vou anunciar o dia que eu vou fazer uma live só sobre esse assunto. Aí vocês vão ter que vir no jejum e na oração. Vai ser sério. Galera, vamos fazer um jejum e vamos para cima, tá bom? Deixa eu orar para encerrar, porque estouramos o tempo aqui, mas glória a Deus, a live foi poderosa. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço que o Senhor venha nos guardar, Senhor, nos proteger, nos guia, nos orienta, Senhor. Campa seus anjos ao nosso redor, Senhor. No nome de Jesus, no poderoso nome do seu Filho Jesus, eu te peço, Senhor, que toda retaliação do inferno caia por terra em nome de Jesus. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Eu te oro, Senhor, no nome de Jesus. Abençoa o nosso dia, nos guarda, nos proteja, acampa seus anjos ao nosso redor, Senhor. Senhor, que todo o assunto que foi falado aqui, que foi descortinado diante dos nossos olhos, Senhor, nós falamos aqui de mistérios espirituais, nós falamos aqui de coisas espirituais, nós entramos em uma área do inferno onde ele tem autoridade não, legalidade para fluir em muitas vidas aqui, Senhor. E nós entendemos que é uma área pesada, então eu peço a sua proteção, não só para minha vida, minha casa e minha família, mas para os meus irmãos. Nos proteja, Pai. Deus nos guarda, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Nos guia, Jesus. Nos orienta, Espírito Santo. Nós entregamos a nossa vida hoje na sua mão. Venha com o seu poder e com a sua graça sobre nós. Flua com o seu Espírito sobre nós. Nos blinda, Pai. No nome de Jesus. Senhor, eu libero uma palavra, Pai, no mundo espiritual, Pai, que toda retaliação do inimigo após essa live caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos cercar com os seus anjos, Senhor, nos guarda. Senhor, e que esse assunto, Pai, que vai libertar tantas pessoas, Pai, possa ser desenrolado em lives futuras, se assim o Senhor permitir, dê graça. E que o Senhor envie os sedentos e que haja cura, libertação e salvação, Senhor. É o que eu te oro, meu Jesus, e eu te agradeço pelo poder do teu sangue derramado na cruz, pelo poder que há no seu nome. Eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado. 1h10 de live, meu Deus. Vamos fluir. Me segue no Stories hoje. Vou falar mais sobre esse assunto no Stories. Vou falar mais. Santana, depois se você tiver alguma dúvida, manda no direct, eu te respondo, minha esposa te responde. Gente, às vezes vocês vão falar comigo, pode ser minha esposa respondendo, tá? Porque o meu Instagram fica no Instagram dela, fica no celular dela, mas falou comigo, falou com ela, não tem problema nenhum. Que você fala comigo, você fala com ela também, tá? Nós somos uma só carne. E o assunto que você tratar dessa área, ela tem também muito conhecimento, talvez mais que eu, nessa área. E eu acredito que a gente vai desenrolar esse caroço aí, tá bom? Então, tamo junto. Eu aguardo vocês amanhã, 5h59, sábado, 5h59, estaremos aqui. 31 dias de provérbio, a gente não vai parar, vamos pra cima. Hoje a parada foi tão sinistra que nem a rinite bancou. A rinite, ó, meteu o pé, nem ela quis ficar na live. A espinha no meu nariz ficou, mas a rinite não quis ficar, não. Irmãos, tamo junto, fiquem todos com Deus. Obrigado pela presença de vocês, Santana. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença, pela força que você dá ao ministério que Deus tem aberto aqui para mim, através desse canal, tá? Eu vou passar o Insta da minha esposa, tá? Eu vou botar lá no Stories o Insta da minha esposa, tá bom? Para vocês seguirem ela também. Ela não trata desses assuntos, o Insta dela é mais profissional, mas ela vai começar a tratar também de alguns assuntos aí espirituais. Deus vai começar a ministrar através da vida dela aqui no Instagram também. Tá bom, meus irmãos? Tamo juntos, fiquem todos com Deus. Paz do Senhor Jesus.